Olá, gente querida, gente amada. Eu sou o pastor Antônio Marcos e no romper dessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio João 3,16, eu vejo um mapa, eu vejo uma bússola, eu vejo uma seta que aponta para responder as 4 maiores perguntas da humanidade. As perguntas que são essas: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? João 3,16 é tão simples que ele é capaz de idiotizar qualquer que se ache inteligente demais. A primeira pergunta é: quem sou eu? A Bíblia diz que o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança, foi criado de forma perfeita. Porém, algo aconteceu com essa criatura que limitou ele. O pecado limitou o ser humano. Não somente limitou esse ser humano, como condicionou ele à morte. O homem que Deus criou para viver e viver eternamente. João 3,16 nos provoca e nos explica quem de fato sou eu. Às vezes, quando o ser humano se enche de arrogância, de prepotência, de orgulho, ele tem extrema dificuldade de entender de fato quem é ele. O pecado nos deixou limitado. Mas Deus, sendo justo, manifestou a sua justiça, ortogando ao ser humano a fé. O homem, antes de pecar, ele não precisava da fé. Se a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo, o homem, antes de pecar, ele via Deus. No romper de cada tarde, Deus descia até o jardim e trocava aquele dedo de prosa de pai para filho com esse ser humano. O pecado separou o homem de Deus. Mas Deus, manifestando a sua justiça, na plenitude dos tempos, ele envia seu Filho, a aferição exata do seu amor perfeito. Ele envia Jesus. Jesus é Deus humanizado. Por isso, um dos nomes que o identifica é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele tinha 2 naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele tinha mãe e não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Como homem, ele era chamado de o Filho do Homem. Como Deus, chamado de o Filho do Altíssimo. Como homem, ele é Jesus. Como Deus, ele é o Messias, que quer dizer o enviado. Deus enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Deus se faz homem através de Cristo. E cumpre toda etapa da vida, tornando-se um bebê, tornando-se uma criança, um menino.
O interessante é que o sonho de todo menino é se tornar um homem. O sonho de todo homem é se tornar um rei. O sonho de todo rei é se tornar Deus. Porém, somente Deus se tornou menino. Deus se tornou menino através de Cristo. Cumprindo sua missão, vivendo entre nós 33 anos. Aos 33 anos de idade, chegou o momento dele cumprir a sua missão. Chegou o momento de todo o Velho Testamento, tudo aquilo que se vaticinou, que se prenunciou acerca de Cristo, estaria se cumprindo ali no Calvário. O Velho Testamento, todo o seu cerimonial, todas as suas festas, tudo aquilo que o povo judeu viveu na antiga aliança, no antigo pacto, no Antigo Testamento, era apenas sombra, porque agora o sol iria se manifestar de fato. Chegou um momento chamado Calvário. No Antigo Testamento, o povo judeu, durante a Páscoa, eles ofereciam cordeiro, como forma de Deus cobrir os seus pecados. E assim, anualmente, eles ofereciam o cordeiro como pedido de perdão pelos pecados cometidos. Nessa brincadeira, o povo judeu na antiga aliança, imagina que sacrificaram não 1 milhão, mas 1 bilhão de cordeiros. E tudo para que os seus pecados fossem cobertos. Quando Jesus veio, aos 30 anos de idade, foi ser batizado por João Batista. João, quando viu Jesus, por divina revelação, olha para ele e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus. E ele vai cobrir? Não, ele vai tirar o pecado do mundo. Chegou o momento do último dos cordeiros. Aquele cordeiro que Isaías, no capítulo 53, fez menção. O cordeiro mudo que seria levado ao matadouro. Agora esse cordeiro iria passar por um tribunal de averiguação para ver se ele era um cordeiro perfeito. Ele é julgado pelo tribunal de Anás, pelo tribunal de Caifás, pelo tribunal de Herodes, pelo tribunal de Pôncio Pilatos, e nesse último, lava as mãos e diz: esse homem é justo, esse cordeiro é puro. Mesmo assim, ele foi levado ao matadouro, ao lugar do sacrifício. Ele foi levado ao Calvário. Lá no Calvário, ele se oferece como o último dos cordeiros por nós. Ele entrega a sua vida pela humanidade. Tudo isso que eu vos disse, no gesto de compreensão, você entende quem de fato é você, de onde você veio, o que você faz aqui, para onde você vai. A decisão que você tomar mediante essa compreensão vai fazer toda a diferença amanhã. Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos seus últimos brados na cruz foi: Tetelestai, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele disse está pago. A humanidade agora não pertence mais à morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Tetelestai, está consumado. É isso que o apóstolo Pedro diz: irmãos, não foi por prata nem por ouro que nós fomos comprados, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, bastando tão somente você nele crer. Você não irá perecer, você terá a vida eterna, e eu te espero.